Você que está aqui no templo da Assembleia de Deus do Bom Retiro, você que está na sua casa, você que está vendo esse culto, ou que, quem sabe, numa fita de vídeo, abra sua Bíblia no livro de Atos. Eu vou ler uma parte de um versículo, Atos 11, versículo 26. Atos 11, versículo 26. Eu vou ler a última parte desse versículo para falar aqui com vocês alguma coisa que Deus tem colocado no meu coração. É a última parte do versículo que diz assim: em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Bem, nessa noite, eu quero falar aqui com vocês sobre 4 tipos de pessoas que estão na igreja. Eu não vou falar sobre 4 tipos de cristãos. Não. É 4 tipos de pessoas. Eu espero que tanto você que está aqui nesse templo, quanto você que está em casa, você não esteja incluído no primeiro grupo, no segundo grupo, nem no terceiro grupo. Eu espero que você esteja incluído lá no 4º grupo. Agora, pode ser que amanhã venha um pastor ou alguém e diga que existem 7 tipos de pessoas na igreja. Não tem nenhum problema. Eu estou sendo fiel àquilo que Deus falou ao meu coração, sem ter a presunção de pensar que eu sei tudo sobre o assunto e que eu vou dar aqui todas as características possíveis de pessoas que estão na igreja. Não tenho presunção para isso. Mas eu quero falar de 4 tipos de pessoas que estão na igreja. Tomara que você não faça parte do primeiro grupo, do segundo grupo, do terceiro grupo, mas que você faça parte do 4º grupo. Bem, primeiro grupo de pessoas que estão na igreja. Não fica assustado com o que eu vou falar aqui não, porque eu vim com vontade aqui hoje. Vim animado, apesar da gripe, eu estou aqui animado. Primeiro tipo de pessoa que está na igreja são os que estão pecando. Você sabia que na igreja tem uma meia dúzia de cara de pau dentro da igreja? O camarada está vivendo uma vida toda esculhambada, cometendo todo tipo de torpeza, de iniquidade, e chega na igreja, quando ele passa ali pela porta, ele bota a máscara, a parafusa aqui, chora, levanta a mão, dá glória a Deus, dá até oferta, mas vive na iniquidade, vive no adultério, vive na prostituição, vive na safadeza, vive dando trambique nos outros, vive na pornografia. Mas tem cara de santo. Agora, isso não é novidade não, gente. Eu vou citar durante a mensagem. A Bíblia é dividida em livros, capítulos e versículos. Para poder consubstanciar o que eu vou falar, eu vou me amparar na Bíblia. Então veja, isso não é novidade, isso não é uma coisa de hoje não. O apóstolo Paulo, quando escreveu à igreja da Galácia, lá em Gálatas, no capítulo 3, versículo 3, ele diz o seguinte: ó insensatos Gálatas, começastes no espírito e terminastes na carne. Não estava falando para pecador não, gente. Não estava falando para quem não conhecia o evangelho não, gente. Estava falando para a igreja, chamando de insensatos aqueles que conheceram o evangelho e agora estavam vivendo uma vida de prática de pecado. Depois, lá no capítulo 5 do mesmo livro, o apóstolo Paulo vai dar uma relação de iniquidades que estavam dentro daquele âmbito daquela igreja. A partir do versículo 16, ele vai começar a falar, e na altura do 19 ele vai dizer assim: olha, as obras da carne são manifestas, as quais são: é prostituição, é impureza, é lascívia, é ira, peleja, é dissensão, feitiçaria, glutonaria, bebedice, e vai por aí afora. É uma lista grande de pessoas que estavam dentro da igreja e vivendo uma vida de pecado. Você quer ver que isso não é um problema novo? A igreja da excelência dos dons espirituais na Bíblia é a igreja de Coríntios.
Tinha um problema grave lá. Em 1 Coríntios, no capítulo 5, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer para aquela igreja. Eu ouço falar que há fornicação entre vós, e fornicação tal, que nem ainda se ouve falar que existe entre os gentios, de quem abuse da mulher do seu pai. Desculpa a expressão, o bicho estava pegando. O negócio estava feio. Tinha gente dentro da igreja abusando da mulher do pai. Aí o apóstolo Paulo vem com um porrete do tamanho de um bonde e sacode a moçada. Aí ele vai dizer: estais inchados na vossa carnal compreensão, que vocês não se entristecem por isso. Aí mais na frente, lá no versículo 11 do mesmo capítulo, ele vai dar uma sentença. Ele vai dizer: agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, roubador ou beberrão. Com este nem ainda comais. E nós sabemos que para o judeu a comida, quando você senta numa mesa para almoçar ou jantar com um judeu, é símbolo de comunhão e de unidade. O apóstolo Paulo está dizendo: esses cara de pau que estão dentro da igreja com cara de santo, de fachada, cometendo todo tipo de pecado, com esse nem se comunique. E aí ele vai dar uma última sentença, no último versículo do capítulo 5: tirai dentre vós esse iníquo. Isso é antigo, gente. O camarada está dentro da igreja. Pastor não é leão de chácara para tomar conta da vida de ninguém. Pastor não está aqui para manter polícia secreta para saber o que você está fazendo, onde você mora, onde você trabalha, onde você está. Eu posso enganar minha esposa, eu posso enganar minha família, eu posso enganar meus amigos, eu posso enganar pastor, eu posso enganar quem eu quiser. Mas eu queria dar um solene aviso para você que está dentro da igreja, que conhece o evangelho, que sabe o que é pecado e vive uma vida de iniquidade. Eu quero dizer para você que no livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 13, diz assim: não há nada encoberto diante dele, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de dar conta. O profeta Daniel, no capítulo 2, versículo 22 do seu livro, ele diz assim: ele conhece o profundo e o escondido, ele conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ninguém engana a Deus. A Bíblia também nos fala em Lucas 12:2: não há nada encoberto que não venha a ser descoberto, e não há nada oculto que não venha a ser sabido. E eu queria deixar o último aviso: Deus não se deixa escarnecer. Se alguém pensa que pode ficar dentro da igreja com cara de santo, com cara de crente, e fazendo todo tipo de loucura, de pecado, como qualquer ímpio, você tome muito cuidado, porque Deus vê tudo. Os olhos do Senhor estão sobre bons e maus. Deus nos contempla. Ele conhece o meu deitar e o meu levantar. Ele conhece as palavras sem que eu as proferissem. Deus sabe de tudo. Você tome cuidado. Você está brincando com coisa séria. Isso aqui não é clube não, meu filho. Isso aqui não é encontro de terapias, igual aquela madame. Eu não vou dar nome aqui porque eu estou gravando para a televisão. Depois vem querer pedir direito de resposta e me mandar processo. Não vou dar nome não, mas vou desenhar no quadro. Uma madame aí que teve num programa da Globo, no Globo Repórter. Aí estava o repórter entrevistando ela, ela disse: e vem cá, o que você gosta? Eu gosto só de garotão assim de 17, 18 anos. Ela tem uns 40 e pouco. Aí eu estou só olhando a cara dela, ela vai falar um negócio de igreja. Mas vem cá, você é evangélica? Ah, eu gosto de ir lá na igreja porque tem assim um descarrego. Ah, eu entro carregado e saio leve. Tem um descarrego lá, entendeu? Aí eu vou para lá e canto, pulo, bato palma e não sei o quê. Tem gente enganada com a igreja, meu filho. Igreja é coisa séria. A igreja é de Deus.
A igreja nos chama para um compromisso. A igreja não é lugar de clube social para mostrar roupa ou posição social ou quem você é. Aqui é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Essa igreja tem compromisso com a palavra. O camarada quer Deus, o mundo e o diabo também. Aí é que tem muita gente enganada com o evangelho. Tem muita gente enganada com a igreja. Quer usar Deus, mas não quer o Deus da bênção. Ele quer a bênção de Deus. Ele quer usar Deus para seus interesses, para seus problemas, mas não quer servir a Deus. Cuidado, você que está aqui e continua com a sua vida em iniquidade total e conhecendo a verdade. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo de pessoas que estão na igreja, eu vou dividir em 2 subgrupos. São os que causam confusão. E tem 2 tipos de confusão: confusão doutrinária e confusão por carnalidades. Vamos para a doutrinária. Vocês sabem que os Estados Unidos é o centro da teologia do mundo. É os Estados Unidos. Mas também é o centro do besteirol teológico do mundo. Lá é o centro da teologia do mundo, mas também é o centro do besteirol teológico do mundo. As duas coisas estão lá nos United States of America. E nós de vez em quando engolimos esse besterol e colocamos aqui dentro da igreja. Deixa eu falar alguns deles. O primeiro, maldição hereditária. Camarada vem dizer aqui, crente há 20 anos na igreja, tem um problema. Aí chega uma turma dessa assim: olha, eu acho que o seu avô fez aí um negócio grave, era um camarada perverso, e Deus amaldiçoou ele, passou para o taratatá, depois para o tarará, para o tri, para o bi, para o avô, para o pai, chegou até você, meu filho. Aí olha a mistura que estão fazendo. Misturam hipnotismo, psicanálise, terapias de vidas passadas, que é espiritismo puro. Vamos fazer uma regressão. Gente mexendo com o inconsciente das pessoas, que é uma área dificílima, que nem todo terapeuta quer mexer, que é uma coisa muito perigosa. Aí dentro da igreja uma mistura de ciência, de besteira, de bobagem. Vamos regredir para ver onde é que está a maldição. Regride o camarada até 10 anos. E não é aqui não. Já tem um ano também, não é aqui não. Vamos regredir ele até o ventre. Aí vem o diabo, que é safado sem vergonha, com uma história de terapia de vida passada. Aí os evangélicos, abre e fecha aspas para evangélicos, fazem regressão até o ventre. Aí vem o diabo safado, faz regressão há 500 anos atrás. E nós estamos caindo nessa besteira. Olha, tem alguma maldição na sua vida, por isso que a sua vida não anda dando certo, rapaz. Você é crente há tanto tempo, tem uma maldição hereditária. A minha Bíblia diz em 2 Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Conversão a Cristo é um novo pensar, um novo sentir e um novo agir. O profeta Isaías, no capítulo 53, versículos 6 e 7, ele diz assim: ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um procurava o seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre si a iniquidade de nós todos. No Calvário, Ele quebrou toda a maldição que podia haver sobre a minha vida.
Meu avô pode ter sido amaldiçoado. Meu tararará pode ter sido amaldiçoado. Meu bisavô pode ter sido amaldiçoado. Meu avô pode ter sido amaldiçoado. Mas o dia que meu pai aceitou a Cristo, foi quebrada a maldição. O dia que eu me converti, não tem mais nada sobre mim, porque agora eu sou de Jesus. Dois camaradas na Bíblia que tinham que fazer regressão, porque o caso deles era coisa séria. Um José. Eu nunca vi um camarada tão azarado quanto José. Para quem olha na visão humana é normal. Não estou falando da visão espiritual do que estava acontecendo. Vendido pela família. Já pensou teus irmãos se reunirem e venderem você, hein? Tá valendo 50. Vendido pela sua família. Traído na casa de Potifar por uma mulher que não valia nada, mofa na cadeia. Esse camarada é muito azarado, devia ter um monte de complexo. Ai, vamos fazer uma regressão, porque coitado, José está tão cheio de complexos, tão cheio de problemas emocionais, tantas perdas, tantas coisas. Lá no capítulo 50 de Gênesis, você vai ver que José dá o nome dos filhos dele de Manassés e Efraim. Sabe o que significa? Esquecimento e prosperidade. O que passou, apaga. O que vale é daqui para frente. E o outro é o apóstolo Paulo. Esse então era para fazer. Esse devia de ser um camarada cheio de complexo, porque ele perseguiu cristãos. Ele botou para quebrar em cima de cristãos. Ai, eu estou com remorso. Mandei apedrejar crentes, consenti na morte de gente. Ai meu Deus, esse tem que fazer alguma terapia de regressão. Porque Paulo perseguiu gente honesta. Aí o apóstolo Paulo fala em Filipenses 3, 13 e 14. Uma coisa fácil é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Sabe qual é o problema de muita gente? É que fica com minhoca na cabeça pensando bobagem. Aceita o conselho de Paulo em Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma virtude, nisso pensai. Não fica alimentando o teu pensamento, a tua memória, o teu coração com bobagem. O sangue de Jesus já quebrou toda a maldição contra a tua vida. Tem mais um besterol. Um camarada aqui no Brasil teve nos Estados Unidos no movimento Crescendo em Graça. Aí ele comprou acho que todas as fitas de vídeo e áudio do movimento Crescendo em Graça e largou firme no Brasil a predestinação fatalista. Deus já escolheu antecipadamente quem vai para o céu ou quem vai para o inferno. É como se Deus tivesse um carimbinho. Para o céu, para o inferno. Para o céu, para o inferno. Não gostei de você não, para o inferno. Você é bonitinho, para o céu. Sabe que se eu pertencesse a uma igreja dessa, se eu acreditasse que Deus fez escolhas antecipadas, eu caía na gandaia. Eu vou dizer por quê. Eu escuto muitas vezes alguém na igreja dizer assim: o mundo não tem nada para nos oferecer. Hipócrita. O mundo tem muita coisa para satisfazer a minha carne, sim senhor. Isso é conversa para boi dormir, eu não sou boi. Tem muita coisa nesse mundo que satisfaz a minha carne, sim senhor. E eu rejeito, porque eu tenho um compromisso com Deus. Você rejeita, porque você tem compromisso com Deus. Deixa de história. Que conversa fiada é essa? Não, rapaz, você já está eleito. Mamãozinho com açúcar, queridinho. Engraçado que esse esperto que fala essa doutrina, ele não devia de pedir dinheiro, ele não devia de pedir oferta, ele não tinha que pedir nada disso. Para quê? Já está eleito. Para que ir lá na igreja? Para que ler a Bíblia? Para que orar? Ou Deus faz uma coisa completa ou é fajuta? Se o camarada está eleito, está predestinado, então acabou o papo. Eu posso fazer o que quiser aqui na terra, que já está garantido. Para que então a Bíblia manda você renunciar a você mesmo,
Quem quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo. Por que a Bíblia manda a gente abandonar o pecado? Por quê? Só porque Deus resolveu escrever alguma coisa? Eu quero que você faça isso, está acabado. E pronto. Se eu já estou marcado para ir para o céu, se eu estou marcado para viver com Deus, para que isso tudo? Vamos fazer aquilo que a carne quer, que a carne gosta. Vamos praticar tudo aí. A minha Bíblia diz, em Romanos 2,11, que Deus não faz acepção de pessoas. A minha Bíblia diz em Romanos 11:32 que Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. A minha Bíblia diz que como todos os homens estão no mesmo nível de pecado, a graça de Deus se é manifestada trazendo salvação para todos os homens. Agora, sabe o que essa doutrina, essa teologia fajuta quer ensinar? Que Deus é um ser incoerente. Eu vou provar para você. Imagina se aqui na minha frente tivesse uma mesa com abacaxi, banana e manga. Pronto. Aí eu viro aqui para a plateia, tem abacaxi, banana e manga. E eu digo assim, rapaz, eu tô com a vontade de comer abacaxi. Sabe, eu tô com uma vontade de comer abacaxi. Aí pega uma banana. Mas sabia que eu tô com vontade de comer abacaxi? Descasco a banana e começa a comer a banana e continuo dizendo que estou com vontade de comer abacaxi. Das duas, uma. Você dizer, ou ele está de brincadeira, ou ele é maluco. Porque ele diz que quer comer abacaxi. Tem abacaxi, ele quer comer banana. Essa doutrina quer fazer de Deus um ser ilógico. A Bíblia fala em 1 Timóteo 2,4 que o desejo de Deus é que todos os homens se salvem. Então Deus deseja salvar todo mundo, mas já fez uma escolha prévia. Sabe para quem é salvação? Não é para um grupinho de privilegiado, não. Em Hebreus capítulo 5, versículo 9 diz assim: Ele veio a ser a causa de uma eterna salvação para todos que lhe obedecem. Salvação é para quem obedece a Deus. E eu podia citar tanta coisa sobre isso. Ah, pastor, mas a Bíblia fala. Tem várias passagens da Bíblia que falam sobre predestinação e sobre eleição. Todas as vezes que a Bíblia fala predestinação e eleição, está no plural. Não tem uma no singular. Está falando da igreja. A igreja vai para o céu. O que é predestinar? Determinar o futuro. A igreja vai para o céu. Se você está dentro da igreja, você vai. Se você está fora, você vai para o inferno. A igreja vai para o céu independente de mim e de você. Está predestinado que a igreja vai para o céu. O apóstolo Paulo, todas as vezes que fala de predestinação, quer em Efésios, que ele fala, Efésios 1, 4 e 5, é usado o plural. Ele está falando da igreja. O apóstolo Pedro também usa o plural. 1 Pedro 2, 9 e 10. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Está falando da igreja. Aí alguém pode dizer assim, mas pastor, mas tem um capítulo 9 de Romanos que me deixa maluco. Se você não sabe o que é hermenêutica, que é a ciência da interpretação da Bíblia, se você não conhece exegese, que é a ciência da interpretação do texto, e se você não tem um pouquinho de escola para entender de teologia, vai fazer heresia. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Se você não entender a divisão do livro de Romanos, você vai fazer bobagem. Capítulo 1 de Romanos, introdução. Do capítulo 1 ao capítulo 4, justificação. Do 5 ao 8, salvação. 9, 10 e 11, eleição e predestinação de Israel. A escolha de Deus, que ele fez de Israel no passado, capítulo 9. Capítulo 10, a queda de Israel e a sua rejeição. Capítulo 11, a restauração de Israel. Israel agora fica no segundo plano até que a plenitude dos gentios se completem. Capítulo 12 a 15, exortação, e 16, epílogo. Se não souber dividir o livro de Romanos, vai ficar doido. Quando pegar o capítulo 9, amei a Jacó e aborreci Esaú. A Bíblia chama Israel de Jacó.
São palavras que Deus usa, que o apóstolo usa para a nação de Israel. Se você não entender de divisão de livro, vai ficar falando besteira na televisão, ensinando coisa que tu não sabe, meu chapa. A Bíblia fala em Romanos 14:12, que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Você tem livre arbítrio e você é responsável pelos seus atos, e Deus vai pedir conta da tua vida. Quer ver mais um besterol? Só mais um. Teologia da prosperidade. Isso nos Estados Unidos é lindo. Vem falar de teologia da prosperidade na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. Vem falar. Teologia da prosperidade na América, 10. A pujança econômica. O maior país capitalista do mundo. Pô, está adequado. Agora vem falar de teologia da prosperidade no Zâmbia, na Angola, Guiné-Abissal. Qual é a favela mais violenta aqui de São Paulo, hein? Jardim? Jardim Ângela? É? Escute o que diz a Bíblia. Provérbios 22:3 diz assim: o rico e o pobre se encontraram, e ambos fez o Senhor. Sabe, deixa eu dizer um pouquinho da teologia da prosperidade. Sabe o que ela diz? E tem igreja no Brasil que segurou esse negócio com uma força que não é brincadeira. Sabe o que diz a teologia da prosperidade? Olha, querido, se está acontecendo algum problema na sua vida, se você não consegue as coisas, se você não é bem sucedido, ou porque você não crê, ou porque tem algum problema na sua vida. Você está mal financeiramente, você não tem fé. Isso é uma afronta, gente. Isso é uma afronta. Não, o que você pedir, Deus dá. Não, rapaz, você não tem porque você não tem fé. Você é um incrédulo. Uma vez chegou uma irmã lá na minha igreja, não vou dizer de onde ela veio, apavorada, com a cabeça cheia de minhoca. Pastor, eu sou crente fiel, eu estou na igreja, eu estou numa crise financeira e estão dizendo que eu tenho algum pecado, ou porque eu não tenho fé. Isso é uma covardia. Jesus falou em Mateus 26:11, os pobres sempre tendes convosco. Jesus falou em Lucas 12:15, a riqueza de um homem não consiste nos bens que ele possui. Deus não olha para você pela sua capacidade de conquista no mundo material. Agora eu vou dizer para você o que é prosperidade à luz da Bíblia, e não esse besterol que a turma no Brasil está engolindo, esse besterol teológico da América. Eu vou dizer o que é prosperidade à luz da Bíblia para você. 2 Coríntios capítulo 8 diz assim, escute: a graça que foi dada à igreja da Macedônia, que em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo. Presta atenção, hein? Da sua profunda pobreza abundou em riqueza de generosidade. E deram, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, diz Paulo, deram acima do seu poder e deram voluntariamente. Você vai entender o que eu estou falando aqui. A igreja da Judéia estava vendo fome naquela terra, miséria total. A igreja da Macedônia era de pobres, mas a igreja da Judéia era de mais pobres ainda. Os pobres da Macedônia dividiram o pouco que tinha com os mais pobres da Judéia. Isto é prosperidade. Prosperidade é você compartilhar com o outro. Prosperidade é você viver bem com aquilo que Deus tem te dado. Prosperidade é mesmo você tendo pouco, você ainda tem forças e capacidade de ajudar alguém que está pior do que você. Eu li uma reportagem na guerra do Vietnã.
nas cadeias do Vietnã, os soldados evangélicos, comida, miséria, tortura, subhumano, aquelas cadeias. Já tiveram tantos filmes mostrando aquele tratamento que era dado a prisioneiro no Vietnã. Mas eu li um livro que os soldados evangélicos, quando recebiam aquela porção miserável, dividiam com aqueles que estavam mais doentes, tiravam famintos que estavam, mas entendiam que tinham gente pior do que eles, tiravam um pouco daquela porção, mesmo eles precisando, para compartilhar com alguém que estava em pior situação. E isto é prosperidade. É isso que Paulo está falando. A igreja da Macedônia era pobre, a igreja da Macedônia não tinha recurso, mas da sua profunda pobreza abundou em riqueza de generosidade. Há sempre alguma coisa que eu e você podemos fazer por aquele que é mais necessitado do que eu e você. Prosperidade não é ser rico nem milionário, porque há muito rico dando tiro na cabeça, e há muito rico se jogando de cobertura. Prosperidade é você viver alegre, cheio de paz, cheio de felicidade, mesmo morando numa casinha simples, mesmo pegando ônibus, mesmo vivendo em dificuldade, você tem alegria, você tem prazer de viver. Isso é prosperidade. Prosperidade. E agora aguenta você que está me vendo pela televisão, que eu não vou deixar nada. Prosperidade são os crentes pobres da igreja brasileira que a sustenta, porque tem meia dúzia de ricos dentro da igreja, miseráveis, que não dão nada, que o dinheiro é o Deus dele. Você tem que aceitar Cristo de novo, meu chapa. Tem aqui vários pastores. A igreja não depende de rico nenhum. Sabe o que sustenta a igreja? Sabe quem paga essa propriedade? Não é alguém que chegou aqui com um cheque de 1 milhão ou de 500 mil, não. É o trabalhador que ganha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 salários. Louvado seja Deus por isso. Eu lamento que no meio da igreja brasileira há uma meia dúzia de rico, cara de pau sem vergonha, que quer usar o dízimo e a oferta para dominar pastor. Tu vai prestar conta a Deus, meu chapa, porque Deus diz que nós somos mordomo dele. Tudo que você tem vem de Deus. O que você é vem de Deus. O que você faz vem de Deus. Sabe por que esse programa está no ar? Não é porque um rico evangélico resolveu me ajudar. Sabe por que o pastor Jabo está no ar? Não é porque um milionário evangélico resolveu ajudar, não. Porque um homem que não é evangélico, que não tem nada de evangélico com a gente, resolveu abrir a mão para nos ajudar. Isso é uma vergonha para a gente. Senão eu já tinha saído do ar. Eu fico com vergonha de dizer isso, mas Deus usa quem Ele quer. Porque se a obra é dele, Ele faz do jeito que Ele quer. E se nós não clamarmos, as pedras vão clamar. Deus levanta quem Ele quer para cumprir o seu desígnio. Terceiro tipo de pessoa. Primeiro, os que estão pecando. E não. Espera aí. Terceiro não. Vamos voltar para a confusão. Quase que eu pulo. Confusão doutrinária e confusão por carnalidade. Esse é um outro grupo que está na igreja. O camarada está na igreja só para arrumar confusão, para falar da vida dos outros, uma língua do tamanho de uma trapa. Quando morrer, o caixão maior para a língua, o menor para o corpo. Tem que arrumar dois, um só não cabe. Um caixão bem grande para o linguaço do cabra. É calúnia, é difamação, é grupeto. O camarada está na igreja, mas a igreja dele é o coral.
O coral é a minha igreja. O departamento A, B, C ou D é a minha igreja. Tira ele dali, ele sai da igreja. Essa é brincadeira. O que o dirigente do coral, o que o dirigente do círculo de oração, o que o dirigente da escola dominical, o que o dirigente não sei de que falar, é lei. É o meu pequeno pastorzinho. Gente que quer lugar na igreja para arrumar intriga, confusão. Gente que quer aparecer. Eu te dou uma melancia para tu pendurar no pescoço. Só assim talvez você apareça. Porque eu nunca vi na igreja ninguém brigar para visitar o doente. Eu nunca vi na igreja ninguém brigar para ir no hospital. Eu nunca vi ninguém na igreja brigar quando o pastor diz assim: irmãos, tem uma família que está com um problema sério. O marido está endemoniado, já quebrou tudo dentro de casa. Eu estou precisando aqui de uns irmãos para ir lá. Senhor, me guarda, Jesus, não deixa o pastor me ver. Agora, para aparecer tem briga. Porque eu não cantei, porque eu não falei, porque meu nome não foi citado, porque eu não toquei. Para bobagem tem briga. Para coisa importante não tem não. Para evangelizar ninguém briga, mas para aparecer briga. Aí o apóstolo Paulo escreve para os amados irmãos de Coríntios. Isso não é novidade não, gente. Isso é antigo. 1 Coríntios 1,10 diz assim: rogo-vos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que digais uma mesma coisa, que não haja dissensão entre vós. Antes, sejam todos de um mesmo sentir, de um mesmo parecer, porque me foi dito pelos da família de Cloé que há dissensão entre vós, um dizendo que é de Paulo, outro de Cefas, outro de Apolo e outro de Cristo. Está, pois, Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Fostes batizado em nome de Paulo? O apóstolo Paulo fala em Filipenses 2,3: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere o outro superior a si mesmo. Eita coisa difícil. Irmãos, a igreja, oh Deus, se eu pudesse fazer com que todos os crentes desse Brasil assistissem esse programa. A igreja não é lugar de guerra, de disputa. Não é lugar de querer fazer do pastor uma marionete, um boneco. A igreja não é lugar de guerra. O camarada vem para a igreja e parece que vem armado. Se passar por mim, não deixa ele cruzar nesse corredor comigo não, porque vai pegar o bicho. E se sentar perto de mim, vai ter cotovelada aqui. É hoje que vai rachar. Igreja é lugar de paz, de comunhão, de perdão, de amor. É lugar da presença de Deus. Não é lugar para isso não. Tem gente enganada. Olha o que Paulo fala. Olha a receita de Paulo para que não haja contenda, divisão, disse-me-disse, calúnia, suspeita, briga, guerra. O apóstolo Paulo diz em Colossenses 3,12: revesti-vos como santos, eleitos e amados de Deus, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, assim como Cristo vos perdoou, assim também fazei vós. Sobretudo revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Cristo, pela qual foste chamado, domine em vossos corações e sede agradecidos. Escute só, olha a palavra que ele usa, que é tremenda: revesti-vos de entranhas. O amor que está em mim não pode ser superficial, porque se for superficial, qualquer coisa que fizerem contra mim, eu me vingo. Quando Paulo fala de entranhas, de misericórdia, de benignidade, de perdão, de amor, é uma coisa que está arraigada. Você fala mal de mim, mas eu não consigo te odiar, porque o amor de Deus está entranhado em mim. Você levantou uma calúnia contra mim, por mais que eu queira te odiar, eu não consigo, porque eu tenho entranhas, está preso, não é uma coisa fácil que se arranca. Não falo mais com ele, não falo mais com ela, não olho mais para a cara dele. Vai te converter, rapaz. Crente, cristão verdadeiro é aquele que perdoa, é aquele que tolera, é aquele que suporta. É entranha, é algo que está arraigado, ninguém arranca. Terceiro tipo de pessoa que está na igreja, cada hora, já vou acabar: os indiferentes.
Aí tem várias classes de indiferentes. Vou começar por uma. É aquele que vem com a família. Tudo bem, pastor? Eu gosto muito da sua igreja, viu? Igreja boa. Eu até dou oferta aqui. Eu incentivo a minha esposa a dar dízimo também, viu, pastor? Mas vem cá, você não quer vir para Jesus? Agora não. Isso não é para mim. Esse é um tipo. O outro tipo é aquele que entra dentro da igreja, o pastor está aqui, meus irmãos, pelo amor de Deus, a prestação dessa propriedade está vencida. Jesus, eu não sou dono disso aqui, eu não comprei isso aqui, não está em meu nome. Essa propriedade não está no meu nome pessoal, eu tenho que levantar a verba. Cheio de conversa fiada, rapaz, isso é papo. Isso é papo dele. Muitas vezes o miserável desse está com dinheiro saindo pelo ladrão, guardado. E geralmente quem fala isso é porque está bem preso. O pastor está falando chorando. O evangélico sabe que governo de coisa nenhuma paga uma propriedade dessa. É o sacrifício de todo mundo. Isso é conversa. Isso é papo. O pastor está lá, irmãos, nós temos que evangelizar, nós temos que ganhar as almas para Jesus. Tá bom. Aquele outro indiferente, quando acaba o culto, rapaz, tu viu aquele trecho da mensagem? Qual? Mas aqui vai... Hã? Não. Corpo presente aqui e a cabeça em Osasco, Guarulhos. Indiferente. Não sabe o que foi pregado. Vem aqui várias vezes a reunião. Esses caras são malandros pra caramba. Esses caras têm técnica. Eles aprenderam. Vou saber qual é a escola deles. Eles têm uma técnica de autossugestão. Vai vir agora para arrancar meu dinheiro. Mas vai arrancar não, seu infeliz. O meu não. Safado, miserável. Tu vem? Está dentro da igreja. Quer ver um outro tipo de indiferença? Para mim tudo isso é indiferente. Porque ele não se importa. O camarada vem para a igreja, parece que pagou ingresso. Senta no banco, eu quero show. Por favor, um louvor de alto nível. Coral afinadíssimo. Só quero ouvir Caleb para cima. Só quero ouvir os cantores do primeiro time. E outra, pastor, eu quero uma mensagem que eu nunca ouvi na minha vida. Não gostei desse coral não. Esse pastor não falou hoje muito bem não. Porque teve uma conjugação verbal, que ele errou na conjugação verbal. Ele errou na língua porque ele disse para mim, não para eu. Não gostei. Pagou ingresso para estar aqui, filhinho? Você é coparticipante. O que está acontecendo aqui, você é responsável também. Você não vem para a igreja para assistir show não. Tem um monte de lugar no Brasil para você assistir show. Você veio aqui para participar de um culto ao Deus vivo, ao Senhor dos exércitos, ao Deus grande. Você não veio aqui para ver se o pastor tem show de retórica, alto nível de conhecimento teológico. Você que está me vendo aí em casa, você sabe do que eu estou falando. Você que está aqui nessa igreja, gente que vem à igreja, sabe tudo do evangelho, mas não se entrega ao Senhor, não obedece à sua palavra. Os indiferentes. E em quarto lugar, eu vou terminar. Na igreja tem os que estão pecando. Na igreja tem os que causam confusão doutrinária e confusão por carnalidades, os indiferentes, mas na igreja também tem os verdadeiros cristãos. Quem são os verdadeiros cristãos? São aqueles que querem pautar a sua vida na vida de Cristo. 1 João 2,6 diz: aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 11,1: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Aqui em Antioquia, pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Sabe por quê? Porque aquela gente tinha compromisso com Deus. Aquela gente obedecia a palavra de Deus. Aquela gente se parecia com Cristo pelo seu comportamento, a maneira que ele tratava
tratavam as outras pessoas, a maneira que eles se portavam na sociedade, a vida deles revelava Jesus. O verdadeiro cristão é aquele que revela Cristo na sua vida. O verdadeiro cristão é aquele que busca uma verdadeira santificação e não um estereótipo hipócrita e farisaico. Dentro da igreja tem cara de santo, fala como santo, chora como santo, mas dentro dele a cabeça está cheia de maldade, de iniquidade. Camarada, que a santidade é a roupa, o estereótipo é que diz se é santo ou não. Criaram na igreja do Brasil uma sociedade com dualismo e com caráter deformado. Não, na igreja não pode não, lá fora pode, mas aqui não pode não. Conversa fiada. Você tem que andar aqui como você anda lá fora. Você tem que falar aqui o que você fala lá fora. O verdadeiro cristão não é mascarado, não tem duas caras, é sim, sim, não, não. O verdadeiro cristão, sabe o que é santificação? É o desejo de cada vez estar perto de Deus e cada vez mais longe do mundo. O verdadeiro cristão que está dentro da igreja é aquele que não se conforma com este mundo. Como é que a gente, irmãos, como é que a gente pode se conformar com uma sociedade libertina e podre como essa, gente? Olha, queridos, eu quero dar um alerta aqui a vocês. Eu na universidade ouvi muitos professores falarem isso. A minha esposa agora está fazendo uma pós-graduação em psicoterapia da família. Professor não é evangélico, professor não tem nada de Deus. PhDs, doutores na área de ciências humanas estão dizendo: a maior praga da sociedade hoje é a televisão. Tem substituído a figura do pai, a figura da mãe. A família nuclear, pai, mãe e filhos, tem sido violentada por uma libertinagem sem freios. As nossas crianças estão sendo educadas por símbolos sexuais, gente. Como é que eu posso me conformar com um negócio desse? Símbolos sexuais. O Brasil está confundindo liberdade com libertinagem. As maiores democracias do mundo, liga a televisão, nos países mais democráticos do mundo, não aparece mulher pelada meio-dia, 2 horas, 5 horas, 6 horas. A propaganda vai vender chinelo, mulher pelada. Vai vender ferro, mulher pelada. Vai vender geladeira, mulher pelada. Vai vender pasta de dente, mulher pelada. Uma sociedade de doentes. Meio-dia na televisão tem a banheira do Gugu. Aí o pai fica com o filho: vem cá, meu filho, eita sabonete, eita, pega o sabonete, Eu nunca vi mulher feia na banheira do Gugu. Eu só vejo avião lá. É o camarada e o garotinho de 12 anos vendo. E papai, que sabonetão, né? É o Xuxi do Faustão. De tarde na televisão brasileira. E nós, os crentes, estamos vendo essa besteira toda. E de noite, a gente quer que o fogo caia na igreja. Como é que a gente pode se conformar com uma sociedade pornográfica? Tudo que é outdoor, em todas as cidades, mulher pelada. Não tem vereador evangélico não nesse negócio? Não tem deputado evangélico? Para que vocês foram eleitos? Para empregar a família? Tá aí uma vergonha. Eu não estou querendo dar mais de puritano. Eu não olho para nada, viu? Eu estou num convento, enclausurado. Eu sou ser humano, eu tenho reações como qualquer homem normal. Que sociedade nós queremos construir? Como é que a igreja pode se conformar
com tanta desgraça. Tudo que é besteira, tudo que não vale nada, é o que predomina. É de tarde na televisão. Lá fora, em países avançados, você quer ver bobagem? Tem que pagar TV a cabo para chegar bobagem na sua casa, que aí você é responsável. Como essas autoridades desse país, a família, todo sociólogo, psicólogo, pedagogo sabe que a família é a base da sociedade. Uma sociedade sem família está destruída. E as autoridades desse país não tomam uma providência. E nós vamos nos conformar com isso? O verdadeiro cristão, ele não aceita isso. O verdadeiro cristão não aceita tanta corrupção, tanta safadeza nesse país. 50% da verba da saúde é roubada. 50% de verba para consertar a estrada é roubada. Dinheiro de hospital roubado. Você quer ver uma das coisas que dá vergonha na gente? Jabe já foi várias vezes a Israel. Quando eu vou a Israel, perdoe meu dizer, eu fico com vergonha de ser brasileiro. Eu vou dizer por quê. Para uma área ser considerada deserta, não é a terra, é o índice pluviométrico anual. Se eu não estou enganado, abaixo de 20 milímetros de chuva anuais, é considerado uma área deserta. Não é propriamente a terra, é a questão da chuva. Israel é um deserto. É o maior produtor agrícola do Oriente Médio, o terceiro produtor mundial de flores. O Brasil tem água para jogar fora. No Nordeste tem um lençol freático. Mas essa cambada de político safado, corrupto, que com aquele negócio de obras contra a seca, de frentes de trabalho contra a seca, mantendo aqueles miseráveis com um salário que não vale nada em troca de voto. O problema do Nordeste desse país já podia ter sido resolvido há muito tempo, gente. E nós, evangélicos, muitas vezes estamos votando nessa cambada de pilantra e de sem vergonha. Nossos irmãos aí do Nordeste, esse programa vai para o Nordeste, estou falando com você mesmo. As caras deles são as mesmas. E um dia eu vi uma alta autoridade desse país dizer, não caiu chuva, né? Temos que pedir a São Pedro para mandar. A terra do Nordeste é fértil. É só ter um projeto de irrigação. Como é que eu, como igreja, vendo uma calamidade dessa, uma desgraça dessa, vou ficar satisfeito? Tanta criança abandonada. Aí vem o governo no carnaval, não vai passar. Usa camisinha. Se ele vir, diz que não dá. Uma apologia à promiscuidade. Esse governo faz propaganda da promiscuidade. Bota para quebrar. Sai com 10 mulheres. Sai com 10 homens. Contanto que use a camisinha. Como se a camisinha fosse o protetor máximo. Por que não fazem apologia da fidelidade? Porque quem é fiel à sua esposa e quem é fiel a seu marido, não tem problema de se preocupar com a AIDS. Porque a AIDS, em primeira instância, é produto da promiscuidade. Depois, questões médicas, seringa e bababá, transfusão de sangue. Mas a causa principal da AIDS é a promiscuidade que vive essa sociedade longe de Deus. O verdadeiro cristão, ele não se conforma com isso. Ele não compactua com isso. O verdadeiro cristão, e eu vou terminar, ele tem objetivos definidos. Ele sabe quem ele é. E ele sabe para onde ele vai. O verdadeiro cristão sabe que ele é peregrino aqui nessa terra. Ele crê que Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. O verdadeiro cristão crê na vida eterna. Nós não cremos em reencarnação, porque o homem é responsável pelos seus atos, e a reencarnação é uma tentativa do homem se justificar a si mesmo. E o homem não pode justificar a si mesmo, porque pecador.
não justifica pecador. Bandido não justifica bandido. Pecador não justifica pecador. Por isso que nós não acreditamos em reencarnação. Nós acreditamos sim na ressurreição. Nós acreditamos sim na vida eterna. Eu sei quem eu sou, sei o que eu estou fazendo aqui e sei para onde eu vou. O verdadeiro cristão está dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O verdadeiro cristão, apesar da crise, da dificuldade, isso é uma coisa linda que essa sociedade não conhece, Jabes, que o homem aí fora não vê. O crente, o verdadeiro cristão, apesar da luta, do desemprego, de todas essas mazelas sociais, ele bate no peito e diz: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que essa minha tribulação não é para sempre. Eu sei que eu tenho um Deus. Ele vem para a igreja alegre. Que tipo de pessoa é você? Você vai perguntar do lado direito e do lado esquerdo. Só perguntar sem resposta. Cada um responda para si. Os que estão pecando, os que causam confusão, os indiferentes e os verdadeiros cristãos. Pergunta na direita e na esquerda. Só pergunta, ninguém precisa responder. Que tipo de pessoa é você? Este programa não pode parar. Seja um parceiro ministerial. Estamos pregando o Evangelho de Cristo no Brasil e no exterior e precisamos da sua oferta. Seja um parceiro ministerial. Ligue para a 0 operadora 21 21 87 7000 ou envie-nos uma oferta para Associação Vitória em Cristo, Banco Bradesco, agência 0663-7, conta corrente 92177-7. Que Deus te abençoe.